Bom dia, boa tarde, boa noite, obeleiros. Eu sou o Gustavo Baracate. Hoje eu vou estar resolvendo com vocês uma situação fijiana. Problema da NACLO 2019, problema F da NACLO 2019, sobre o fijiano. Essa imagem aqui que eu escolhi para frente é do templo Sri Siva Subramania, que fica em Nadim, no Fiji, e é o maior templo o maior templo hindi do Pacífico Sul, e ele é belíssimo. Vamos começar. Hoje eu vou falar do Fiji com vocês. O Fiji é esse arquipélago aqui, que fica no, na, nessa região. O Fiji ele tá aqui, tá? O Fiji ele é parte da Melanésia, que é uma das 3 maiores regiões do Atlântico Sul, junto com a Polinésia e a Micronésia. Mas como vocês conseguem ver, o Fiji ele tá meio que na divisa entre a Melanésia e a Polinésia. Na verdade, se a gente for ver de verdade, o Fiji, ele em si, é uma mistura de Melanésia e Polinésia. Se a gente for ver, por exemplo, o grupo de Ilhas Lau, que é esse grupo que fica aqui, ele é habitado por grupos de pessoas que vieram de Tonga. Tonga, que é esse país que fica próximo do Fiji, e que é culturalmente polinésio, tá? Bom dizer que apesar de serem de fazerem fronteira, essas 3 regiões têm culturas bem distintas, e o Fiji está meio que entre a cultura melanésia e polinésia. Então aqui você tem uma região de cultura polinésia, no grupo de Ilhas Lau, e aqui em cima, na ilha de Rotuma, a gente tem um grupo de indígenas falantes do rotumano, que também são largamente polinésios. Assim. Então, no geral, o Fiji ele é melanésio, mas a gente vê diversas influências polinésias aqui também. É um encontro de 2 mundos. Beleza, mas e o cenário mais interessante do que esse cenário aqui, na minha opinião, é o cenário linguístico do Fiji. Vamos começar lá. Fiji é uma ilha, é um arquipélago no Pacífico Sul, e como tudo no Pacífico Sul, foi tomado pela colonização. Foram os ingleses que colonizaram as ilhas de Fiji, processo de colonização, como sempre, muito brutal, e a língua dos colonizadores ficou. O Reino Unido chegou, e o inglês se tornou quase que uma língua franca da região. Justamente por todo o processo extensivo e intensivo colonizatório da região. Para colonizar o lugar, os ingleses trouxeram muitos servos por contrato da Ásia, que chegavam com um contrato, e para chegar lá eles tinham um contrato que eles chegavam lá e teriam que trabalhar por alguns anos, só que esse contrato ele era refeito, e acabavam que eles viravam quase escravos para a vida. Isso aconteceu muito no Fiji e na região toda do Pacífico Sul, mas também aconteceu no Brasil em certa escala. E, enfim, em qualquer lugar do mundo que os ingleses botaram suas patas imundas. Então, através desse servidor por contrato, a gente tem diversas pessoas chegando. Pessoas do Paquistão, Afeganistão e Irã, que são regiões ali entre o Oriente Médio e o centro da Ásia, que trouxeram ali o árabe e o urdu, que são 2 línguas usadas pelas comunidades islâmicas da região. São 3 regiões da Ásia, Paquistão, Afeganistão e Irã, majoritariamente islâmicas, e o árabe e o urdu são usados como língua franca pelos grupos islâmicos dali, uma língua religiosa. Mas, além disso, eles trouxeram suas línguas nativas, né? O Baloch, do Baluquistão, no Paquistão, o Farsi, ou Persa, do Irã, o Pashto, do Afeganistão, e diversas outras línguas. Da Índia também vieram muitas pessoas para o Fiji. Trouxeram ali o hindi, o telugu, o tamil, o malayalam, diversas línguas dravídicas faladas no sul, primeiramente no norte, depois no sul da Índia, chegaram no Fiji. E no Fiji, o hindi formou ali o hindi fijiano, que é uma língua dravídica, diferente do hindi, não é como se fosse um crioulo ou um pidgin, é uma língua completamente diferente, que, enfim, foi uma língua que foi criada ali com o hindi se misturando com as línguas indígenas e todas as línguas de contato que tem ali. É mais ou menos a relação que o africâner tem com o holandês. Voltando para cá, além disso, a gente tem, depois desse processo, teve muita imigração para o Fiji, vindo das próprias ilhas polinésias, melanésias e afins. E aí, e essa imigração foi diferente da servidão por contrato voluntária. O Fiji se torna, lá no fim do século XIX, uma região de muita importância econômica do Atlântico Sul,
do Pacífico Sul. Hoje em dia ela é a ilha, o arquipélago mais importante economicamente do Pacífico Sul, claro, depois da Austrália e depois da Nova Zelândia. E isso mostra pela presença muito grande de imigrantes. Os imigrantes, eles vêm da Ásia, então eles, aí agora, por vontade própria, eles descem da Ásia, falando mandarim, falando cantonês, falando punjabi, falando gujarati, daqueles que vêm da Índia, mandarim e cantonês daqueles que vêm da China. Eles vêm do próprio Pacífico, das outras ilhas do Pacífico. Então a gente tem os indígenas da ilha de Rotuma, que fica aqui em cima, que aqui nesse mapa está meio mal representada, né? Ela fica bem mais para cima. Rotuma hoje em dia é parte do Fiji, mas nem nunca foi. E o cenário linguístico e cultural de Rotuma e do Fiji são bem diferentes. Mas tem diversos imigrantes rotumanos que chegam no Fiji falando sua língua própria, rotumano. Tem inclusive um problema da IOL muito interessante de rotumano. Recomendo vocês checarem. Vindo da ilha do Kiribati, vindo do arquipélago do Kiribati na Polinésia, você tem os falantes de Kiribati, né, a língua oficial do lugar, e os falantes de Banaban, que era uma língua falada em uma ilha daquele lugar, só que aquela ilha, pelo imperialismo e colonialismo inglês, foi completamente dessecrada e é impossível viver lá novamente. Então todos os falantes daquela língua tiveram que migrar para o Fiji. Nesse caso não foi uma migração muito voluntária, foi mais porque os ingleses destruíram tudo que tinha lá. Ainda vindo das outras ilhas do Pacífico, a gente tem o tuvaluano, o tongano, todas as línguas principais ali, e a gente tem a nossa língua principal de hoje, que é o fijiano. Fijiano é uma língua que sempre foi, sempre, né? Que há muito tempo é falado no Fiji, é uma língua indígena da região. Fijiano é uma língua astronésia, do ramo malaio-polinésio, falada naquela região há muito tempo, e se manteve ali, apesar de todo o processo colonizatório, de todo o contato com outras línguas, o fijiano se mantém muito vivo, muito existente hoje em dia lá. Hoje em dia, as 3 línguas principais mais faladas são o inglês, como língua franca, o hindi fijiano e o fijiano. A maioria dos habitantes de Fiji sabem falar pelo menos essas 3 línguas. Então vamos lá, então vamos para o nosso problema, vamos falar do fijiano, vamos falar dessa língua. Aqui eu tenho o corpus, coloquei o corpus inteiro aqui para vocês. As palavras em fijiano, as frases nominais em fijiano, as frases nominais em português e a situação delas. Em português a gente tem uma situação que claramente, né, todas as frases têm uma mistura aí de possuidor, dele, seu, de vocês, minha, possuído, né, aquilo que é possuído, cerveja, arma, cabeça, carro, barriga, e a situação envolvida. Essa situação aqui que está em cinza, que provavelmente vai ser importante no futuro. Em fijiano a gente consegue ver 2 formações. Bom dizer, né, que essas 2 coisas estão em ordens aleatórias. Enquanto essas 2 não estão. O fijiano, a gente vê 2 formas aqui. Ou eu tenho na, 2 coisas juntas, ou eu tenho na e uma coisa só. Então aqui é uma coisa só, aqui é uma coisa só, aqui é uma coisa só. Posso ignorar o na, né? O na provavelmente é só indicando. Tá, isso aqui é uma frase possessiva. O na, ele é só uma indicação disso. Então tudo tem na, vamos ignorar ele, porque eu já sei como ele funciona. Agora vamos dividir entre o que é na mais e, na mais alguma coisa, e o que é na mais 2 coisas, tá? Porque analisar uma coisa só provavelmente é muito mais fácil. A gente consegue ver a partir disso que, cabeça e barriga são partes do corpo. Cônjuge e pai são parentes. Né? Se a gente for ver todas as outras coisas, não tem mais nenhuma parte do corpo aqui, não tem mais nenhum parente aqui. Tá, mas você pode olhar para isso e pensar, cara, são só 4 itens só. Não é o suficiente para dizer nada. 4 itens, não sei. Mas, coisa que é importante pensar é, o que partes do corpo e parentes têm em comum? São coisas que você não consegue se livrar. Você não consegue tirar a sua cabeça do seu corpo e dar para alguém. Do mesmo jeito, você não consegue tirar o seu pai de você e dar para alguém. Ou seja, são coisas inalienáveis. Não dá para ser alienado. Não dá para ser tirado de você. Então, e isso aqui é importante dizer que é uma divisão muito comum entre as línguas, entre coisas inalienáveis e alienáveis, coisas que você consegue se livrar e não consegue. Em português a gente não tem essa divisão, mas em muitas línguas tem. E o fijiano é uma delas. Então a gente consegue dizer que essa parte aqui de baixo são de coisas alienáveis, essa parte aqui de cima são de coisas inalienáveis. Tá. Vamos entender agora da onde está vindo o minha, o meu, o seu, o sua, todas essas coisas.
Se a gente for ver para as coisas que a gente sabe mais ou menos como funciona, a gente consegue ver que minha cabeça e meu cônjuge compartilham esse cu aqui. Na u cu, minha cabeça, na o cu, meu cônjuge. Então beleza, então provavelmente esse cu significa minha. Mas vamos ter certeza? Opa. Aqui, ó. Pronto, tivemos certeza. Se a gente for ver aonde tem esse cu no resto das coisas, só tem esses dois, meu e minha. Então, aparentemente, esse Z aqui do inalienável é a raiz da palavra, ulu, ou aqui, do lado de um possessivo, né? Do lado que é algo que indica posse. No caso, o cu que indica meu ou minha. Esse cu, como a gente viu, aparece aqui embaixo. Então tá, então a gente descobriu aí que cu significa meu e minha, que posse inalienável só fez com esse na aqui, mais uma raiz junto do possessivo. Então tá, então agora a gente quer descobrir como funcionam para os alienáveis. A gente já descobriu como funcionam para os inalienáveis e a gente achou o cu, né? A gente achou o cu do meu e do minha. Então provavelmente isso aqui essa primeira parte deve ser alguma coisa junto de, que eu não sei o que é, junto de um pronome, né? Já que é um fenômeno regular. E do lado deve ter a raiz. Só supondo aqui, e agora a gente vai provar que isso é verdade. Então x igual a isso. Vamos colocar isso aqui. E o y? Y é a raiz. Se a gente for ver as raízes são comuns, ó, uau é arma. Uau é arma. Voaca é porco, voaca é porco. Se a gente for comparar as coisas, essa última parte claramente é a raiz. Tá? Então y é a raiz. Eu quero botar ênfase em duas raízes aqui. Motocar e ti. Tá? Por quê? Motocar e carro fazem muito sentido, né? Porque carro não é uma tecnologia criada no Fiji, então provavelmente vai ser alguma coisa que vem de fora, e motoca é algo que vem de fora. Então provavelmente carro vem de motoca. Por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo sem olhar para esses verdinhos, você poderia olhar para esse motocar e carro e dizer, tá, provavelmente essa última parte aqui é a raiz. Mesmo sem descobrir isso de outros jeitos. Porque são cognatos. E dá pra fazer a mesma coisa com tea e chá. Que chá em inglês é tea. Chá eu esqueci como é que é em mandarim, mas chá em espanhol é té, certo? Na real, chá é muito interessante. Se a gente for ver no mundo as palavras para chá, a gente vai achar principalmente duas, certo? Do sinítico chá e do Minnan té. Como vocês podem ver, por terra, claro que com algumas discrepâncias, como o próprio português, por terra normalmente são. Desculpa. As línguas que falam chá se conectam por terra. Por quê? Porque as línguas que falam chá vêm do sinítico. E, como a gente sabe, teve a Rota da Seda, e uma das coisas que essa Rota da Seda que essa Rota da Seda comerciava era chá. Então faz sentido que as palavras para chá nessas línguas que não conheciam o chá antes venham do sinítico chá. Enquanto isso, o comércio marítimo foi feito normalmente com a costa da Índia, ou com essa costa da China específica que fala o cantonês. Então aí a gente vê muito mais uma proeminência de contatos marítimos que pegaram o T do Minnan. Então isso aqui é bem interessante. Então faz sentido que o fijiano, que é esse arquipélago aqui, pegue o T e não o chá, certo? Isso poderia ser usado também como um cognato. Bom, beleza. Mas isso, claro que não é uma evidência única, né? Isso é só pra gente ter uma ideia. Tá, provavelmente isso aqui é carro, provavelmente isso aqui é chá, e aí o resto a gente assume. Então, beleza. Então, uau, bia e tucutucu, motocar, ti, di, ouve, tarará, tudo isso aqui são raiz. Isso aqui a gente já descobriu. Massa, 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 massa. E aqui também, né? O lu, o ati, faz sentido serem raiz. Então vamos lá. Então vamos entender agora que possuidor é esse. Porque é o que falta pra gente descobrir, primeiro, todas as raízes, e segundo, o que é isso aqui do começo, antes do possuidor. Claramente, cu é o possuidor de primeira pessoa singular. Por que eu coloquei singular, dual e plural aqui? Porque tem vocês dois, tá vendo? Vocês dois é uma forma dual, para duas pessoas só. Então eu coloquei o dual. Se a gente for prestar atenção, e aí vocês podem pausar e fazer isso com calma, vai dar para ver que essas coisas se repetem. Então, pô, de vocês dois tem o mudral aqui embaixo e o mudral aqui embaixo. Nossa, inclusive, tem o da aqui,
e o DAC. Essas coisas se repetem, então provavelmente são os possuidores. Até porque a gente consegue fazer uma tabela bonitinha. Aqui eu coloquei um entre parênteses para mostrar que é o plural, que é o nós inclusivo, tá? Mas só por isso, não muda semântica, não muda morfologicamente nada. Então a gente descobre essa tabela de possuidores. Agora, o que é esse nome que tá? Bom, a gente já usou todas as informações da coluna de português, né? Todas elas. Então falta usar a coluna de situação. Se foi dada pra gente, é pra ser usado de algum jeito, né? Então provavelmente esse nome, que, alguma coisa aqui, é relacionado à situação. Então vamos lá. Tem 3 prefixos. Me, que e no. Me, que, no. Me, que, no. Vamos separar em relação a esses 3 prefixos. Me aqui, o que aqui e o no aqui. E agora eu quero olhar para a situação, tá? Vamos olhar para o me primeiro. Bom, me, cerveja que bebe, um chá que bebe, uma ostra que suga. Aparentemente são bebidas e comidas moles, certo? Porque, pô, uma ostra ali que você suga é quase uma bebida, sabe? Por mais que não seja uma bebida, tá quase lá. São coisas moles, comidas moles. Dizer que são líquidos e comidas moles. Não parece muito forte, né? Usar assim líquidos e comidas moles, né? Como classificadores. Mas é só a gente olhar para as outras coisas e notar que tem muita comida, né? Tem um inhame que eu como, um porco que eu como, um arroz que eu como. Se a gente olhar para as tarefas, vai ter uma cuva que eu bebo, uma mão que eu como, todas essas coisas. Então, talvez faça sentido a gente falar em comidas. Também é um jeito da gente pensar meio meta-problema, assim, meio fora da caixa. Meio entender que, tipo, pô, se ele me deu muita comida, provavelmente é alguma coisa com comida, entendeu? Só que, claro, não é um jeito formal de resolver o problema, não é um jeito puramente lógico, mas a gente não precisa usar jeitos puramente lógicos, a gente precisa usar a nossa intuição linguística. E a nossa intuição linguística também inclui a intuição de como resolver problemas de linguística. E a gente resolve problemas de linguística notando que ele me deu muitas palavras com comidas e bebidas. Então talvez tenha alguma coisa a ver com isso. Então, assim, por mais que pareça do nada, assim, eu pensar, pô, cara, líquido, comida mole, velho, que coisa maravilhosa. Se a gente olhar de verdade, faz mais sentido, porque tem muitas palavras só comida. Enfim, voltando pra cá. Tá, vamos lá. Se eu tenho comida mole aqui, e aqui eu tenho várias comidas também, e aqui eu não tenho nenhuma, né? Então vamos marcar as comidas. Um inhame que eu como, um inhame é bem durão. Um porco que eu como, o porco também, assim, uma carne de porco é suculenta, mas é dura. E o arroz que eu como, o arroz são vários grãozinhos duros também. Então eu posso dizer que é pra comida dura. Só que isso não explica tudo, né? Uma história sobre vocês dois não é uma comida. Uma arma que vai nos acertar também não é uma comida. Só que tem uma coisa em comum esses dois, né? A história de vocês dois é sobre vocês dois. A nossa arma vai nos acertar. Ou seja, aparentemente a gente usa esse mesmo que para quando eu sou o alvo, para quando eu, possuidor, sou o alvo daquilo que está sendo falado. Então, eu sou o alvo, vocês dois são o alvo da história sobre vocês dois. A arma que vai nos acertar. Desculpa, nós somos o alvo da arma que vai nos acertar. Então, eu posso dizer que o que é usado para quando o possuidor e o alvo são a mesma pessoa. Tá? Isso que é meio ruim, né? Porque assim, pô, ostra. Ostra aqui foi usado como comida. Ostra aqui não, né? Ostra aqui, eu vendo a ostra. O porco aqui, eu cuido do porco. Eu não como porco. Porque aqui eu como, aqui eu não. Então, comida que eu não como. Percebe que legal isso aqui? Comida que eu não como não é tratado como comida. Certo? E faz sentido. No dia a dia, quando a gente fala num porco que está pastando por aí, a gente não fala ele em termos de comida. A gente fala dele em termos de um animal. Só que quando ele está no nosso prato, a gente fala dele em termos de comida. Só que aí aqui isso não tem representação morfológica no português, é mais semântica. Só que aqui tem. Aqui, quando a gente fala no sentido de não comer, a gente está falando de um jeito que assim, é um animal, é uma coisa qualquer. E como coisa qualquer, todas as outras coisas são coisas quaisquer. Uma arma de que eu sou dono não entra em nada. Um carro que dirige também não entra em nada. Essas coisas aqui são meio desconexas. Eu posso chamar de resto. É a classe que vai tudo que não foi nas outras. Tá, mas aí, ó, tem uma coisa legal, que a gente não sabe o nome disso aqui ainda, né? Pô, eu só sei, é algo relacionado à situação, não sei o nome ainda. Chamar de classificador. Classificador é um nome bem genérico pra dizer que é tipo, pô, eu tenho uma divisão em classes aqui. Comidas moles, comidas duras, comida que não come, isso aqui são classes. Então eu vou chamar isso aqui de classificador. É isso. Então a gente descobriu todos os fenômenos, né? É,
Português isso aqui, mas no fijiano, que é o que importa, se é alienável é isso, se é inalienável é isso. Os possessivos são isso, os possuidores, desculpa. E os meus classificadores são isso aqui. Descobrimos tudo? Descobrimos tudo. Vamos para as questões. Ele te dá essa lista de coisas aqui, uma lista de palavras, bruxaria, cava, maçã, coração. E aqui ele te dá uma lista de coisas em português de situação e pede para você passar para o fijiano. Isso aqui é uma cuva. Uma cava, desculpa. Isso aqui é a bebida cava. É uma bebida cerimonial, uma bebida alucinógena, muito comum nas culturas melanésias. E ela é importante porque aqui, ó, a cava dela que ela toma, então qualquer coisa, e a cava dele que é tomada em honra dele. Então ele é o alvo da ação. Outra coisa que a gente pode ver aqui, que a gente podia ver antes também, é que dele e dela não muda, né? Dele e dela são as mesmas coisas. Lá atrás, dele e dela, aqui, ó, tudo na. Tudo na. Então, a gente... isso aqui foi usado mais como uma distração, mas não muda nada. Essa aqui... Opa! Essa aqui são as respostas. Tá? Se quiser pausar aí, dá uma olhada. Essas aqui são as respostas. Só usar essas coisas aqui e essas coisas aqui que ele deu. Vamos fazer a 2 agora, né? A 2 ele te dá coco, que é new, e ele te pede pra fazer todos os jeitos que você pode falar meu coco. Isso aqui é muito legal, essa questão aqui é muito legal, eu gosto dela. Então vamos lá, quero saber português, fijiano e situação. Porque eu sei que assim, meu coco vai ter diferentes variações baseados na situação. Então, eu posso ter um coco inalienável, por exemplo. Pô, um coco, sei lá, ele é minha cabeça de coco, entendeu? Eu tenho um coco preso do lado do meu corpo. Um cenário fantástico, digamos assim. Sei lá, um cenário que um coco é um membro da sua família, entendeu? É a bola Wilson se ela fosse um coco. E aí, é um coco inalienável, então a gente vai construir ele através de na new cu. Cu do primeiro do singular, new do coco, e o na que sempre tem. E o coco que eu bebo, né? Eu tomo uma aguinha de coco, eu posso falar o meu coco que eu tô bebendo do coco. Então, se eu bebo o coco, ele é uma comida mole. Então é na meco nil. Como ele pode ser uma comida dura? Eu posso comer o coco. Se eu como o coco, na queco nil, ele é uma comida dura. Aí, ainda na ideia dessa classe Q, o coco ele pode estar caindo na minha cabeça, né? Se o coco tá caindo na minha cabeça, se o meu coco cai na minha cabeça, então eu sou o possuidor e eu sou o alvo. Então eu ainda uso na Kekunil. Então percebe, é o mesmo modo, só que para situações diferentes. Se você tivesse uma prova, isso aqui seria o suficiente. Isso aqui te daria a melhor solução. Entendeu? Essa é a grande diferença. A gente fazer tudo à exaustão te dá a melhor solução. Fazer tudo o mínimo te dá uma solução legal. Na real, na prova da Narro, inalienável, por exemplo, é só algo extra que você pode colocar. O coco que cai na minha cabeça é algo extra. Eles pedem mesmo bebe o como e o não como. Que são as distinções principais, né? Comida mole, comida dura e comida que não come. Mesma coisa aqui. O meu coco que eu vendo, ou seja, eu não estou comendo ele vai ser tratado como qualquer coisa. Na no kunyu. E é isso. São essas as 5 versões. Percebe que não tem nenhuma situação que se encaixa no resto, né? Não tem. Não tem. Se o meu coco ele é alienável, ou eu tô bebendo, ou eu tô comendo, ou ele tá caindo na minha cabeça, ou eu tô vendendo. Ou coisas relacionadas. Não tem uma situação que não entre em nenhuma dessas. Porque se não entrar em nenhuma dessas, é só uma comida que eu não como, entendeu? Então isso aqui é interessante. Não existe o coco resto. É só essas 5. Tá, então, beleza. A gente resolveu o problema, mas vamos entender o que aconteceu, né? A questão do problema, ela tinha muitas classes nominais. Ou gêneros. Ou coisas colocadas em caixinhas. Então tem o alienável versus inalienável, que a gente viu agora. São coisas que você pode se livrar e coisas que você não pode. No fijiano, na Uluku, minha cabeça, você pode se livrar. Mas na Kekuuvi, meu inhame, você não consegue se livrar. Tá? No fijiano, essas características se mostram também nos possessivos. Mas nem sempre. Tá? E a gente vai ver exemplo disso. Animado versus animado. É outra classe nominal, outra divisão de classes nominais também muito interessante. Vocês viram, ou vão ver essa, no Waake, problema de tucano, que o João vai resolver, ou já resolveu com vocês. Aqui eu dei outro exemplo para vocês. Do curdo setentrional, Dara CV significa macieira e Dare CV significa madeira de macieira. Ou seja, a macieira que está animada, que está viva, é Dará, e a madeira da macieira que já está morta é Dari. Masculino versus feminino também é uma divisão de classe nominal muito, muito interessante, né? O português tem ela. O português tem ela. Cachorro e cadela é uma delas, por exemplo.
Claro que isso daqui são nomes que em quase todas as línguas tem duas versões. Mas se você for pegar, por exemplo, universo. Por que o universo é masculino no português? Não tem muito motivo. Planeta ainda termina em A, mas é masculino. Então o português coloca coisas em caixinhas de masculino e feminino. Essas caixinhas se mostram em artigos, em pronomes, em todas essas coisas. Mas isso aqui é interessante a gente notar. Que o português faz essa divisão por classe nominal também. De um outro jeito, que não é mais ou menos útil do que nenhum dos outros jeitos. Tem a divisão de humano versus não humano. Que é algo interessante também, né? A gente pensar. Que é diferente de inanimado e inanimado. Essa divisão humano e não humano normalmente se mostra como uma divisão entre racional e irracional, ou não racional. Dependendo da língua, um cachorro pode ser irracional, por exemplo, e aí ele cai nessa categoria. Só que dependendo da língua, ele é racional e cai nessa. Entendeu? Então, às vezes, a gente tem essas variações mínimas das línguas. Então, é interessante notar também como as línguas se, mesmo que usem uma mesma divisão de classes, diferem no que entra em cada classe. Então aqui eu dei o exemplo do Tamil. No Tamil, se uma coisa racional, no caso ele que fez, a gente usa ele que fez é Chaitavan, enquanto aquilo que fez é Chaitatu. Então a gente usa divisões diferentes para essas coisas. Percebe que no português a gente não faz isso. Ele que fez aquilo que fez. O que muda é só o nomezinho daqui da frente, mas não muda nada. Aqui não, aqui está mudando a frase. Humano versus não humano, às vezes, por exemplo, vai incluir coisas que humanos fizeram. Então, se você tem, sei lá, uma banana é não humana. Só que uma sopa de banana é humana. Não sei por que você faria uma sopa de banana, só que uma sopa de banana vai ser humana, porque o humano fez. Isso às vezes acontece. A gente tem divisões muito interessantes entre classes por forma. No tucano, por exemplo, vocês podem ver no problema 4 da fase 2 da Alberi Kubata, a gente tem divisões entre coisas que são roliças, tem formato de pote, retilíneas, tubulares, abobadadas ou formato de lago. No Navajo, a gente tem muito mais ainda classes. A gente tem coisas que não são compactas, formato de container, são planas e flexíveis como uma camiseta, são moles como um cabo de plástico, por exemplo. Tem 11 classes no Navajo. E aí que tá. Aí vem uma divisão interessante. Quando a gente fala em coisas que diferenciam entre ou duas ou três itens, alienável e inalienável, 2 itens. Animado versus inanimado, 2 itens. Masculino versus feminino, 2 itens. A gente costuma falar em gênero para essas coisas. A gente costuma dizer que é o gênero nominal. Mas para além de 2 e 3, a gente só chama de classe. É difícil falar em gênero quando você tem 5 coisas. 6. Gênero nominal, claro. Não gênero na vida real. Ou qualquer coisa também. Assim, isso daqui são formas mais padrões que a gente vê. Assim, são divisões mais que a gente vê muito mais frequentemente. Mas qualquer coisa pode dividir. No Dirbal, por exemplo, famosamente, isso aqui é bem famoso, tem um problema da IOL com isso. A gente tem divisões de coisas que são masculino e inanimado, coisas que são feminino, água, fogo ou perigosas, frutas e resto. Então uma faca é do gênero feminino. Uma banana é uma fruta. A gente tem essa divisão em 4, por exemplo, no Dirbal, que é super conhecida. No Swahili, a gente tem o Swahili ele é uma língua banto, e como qualquer língua banto, tem 20 classes nominais. 20, 38, acho que é o máximo. Quer dizer, num geral, cabem 38 classes nas línguas banto, só que nem toda língua usa elas. O Swahili é uma língua banto, e vai usar pessoa, planta, fruta, coisa, animal, local, e muito mais coisa. Então isso aqui é interessante a gente notar. O fijiano que a gente acabou de fazer, né? A gente tem uma divisão entre comida mole, comida dura, comida que não come, coisas que o possuidor é o alvo são comida dura e o resto é comida que não come. Tá vendo que às vezes é meio arbitrário e às vezes não é. Normalmente é bem arbitrário. Normalmente é super arbitrário. Português, por exemplo. Português é super arbitrário. O que é de uma coisa e o que é de outra. Só que, quando a gente está fazendo problemas de linguística, a gente sempre está buscando por fenômenos regulares. Quando as pessoas montam problemas de linguística, elas estão buscando por fenômenos regulares. Então, assim, por mais que as coisas normalmente sejam meio bizarras, provavelmente tem, tipo, alguma comida dura que entra em comida mole no fijiano, por exemplo, por algum motivo, específico ou não. Ou alguma coisa do resto que entra em comida mole meio bizarramente, assim. Meio tipo, sei lá, camiseta é comida mole. Por quê? Não sei. Porque entrou e é assim. Igual no português. No português tem coisas que são masculinas que não faz muito sentido serem masculinas, mas tá lá, sabe? Então, é importante a gente pensar que sempre uma das coisas que a gente assume quando faz problemas de linguística
é que os fenômenos são regulares. Porque é importante que eles sejam. Porque nas línguas, não são. Nas línguas não são. Quase nenhum fenômeno é regular nas línguas. Só que quando a gente resolve o problema de linguística, o montador, ele tá pegando fenômenos regulares. Então é sempre bom ter isso na cabeça de vocês, tá? E uma outra coisa que a gente pode notar aqui é que percebe que o exemplo do Fijiano aqui embaixo e o exemplo do Fijiano aqui em cima, né? Tem mais de um sistema de classe nominal no Fijiano. Tem um sistema de alienável e inalienável, tem um sistema de comida mole e comida dura que não come. Então, existe mais de um sistema. Como eu falei do exemplo do tucano, o tucano tem uma variação animado e inanimado, que vocês viram no problema do João, mas também tem uma variação de forma, que vocês viram nesse outro problema. Muitas vezes, línguas têm mais de uma variação. Especialmente se a primeira delas é uma dessas. Uma dessas de dois, assim. Então, normalmente é tipo, pô, uma coisa é ou alienável ou inalienável, e aí? Se ela é alienável, ela pode ser mais coisas. Animado ou inanimado. Se ela é inanimado, ela pode ser todas essas coisas. Entendeu? Então, costuma ser muito importante a gente pensar também que às vezes tem mais de um sistema. No caso do Fijiano, não é um sistema só. Apesar da gente ser tratado tudo como uma coisa só, não é tipo, pô, eu tenho inalienável e aí eu tenho alienável, comida mole, alienável, comida dura e alienável, comida que não come. Eu tenho dois sistemas, eu tenho alienável e inalienável, eu tenho esse aqui. E eles coexistem. Só que a questão é, não vai ter nada inalienável que está aqui embaixo. Nada. É isso, esse é o fim. Essa aqui é uma foto de Kings Road, que fica em Nausori. E eu queria botar essa foto aqui, porque essa foto foi tirada no Fiji, mas poderia muito bem ter sido tirada tipo, no centro de Santos. Ou, sei lá, em Saquarema. Porque tem. Mesma coisa. Mesmo estilo de construção, mesmo tudo. É isso.